Então, o que eu penso? Eu penso que falta mesmo o amor. Nós estamos vivendo numa sociedade de muito ódio. Então, eu acho que a gente tem que amar todo mundo. A gente tem que amar. Jesus disse que a gente tem que orar pelos que nos perseguem e amar os nossos inimigos. Eu creio que a lente tem que ser do amor. Eu consigo 100% das vezes? Claro que não. Por isso que eu não julgo ninguém. Eu não julgar fulano é assim. Eu não gosto de fazer isso. Eu prefiro olhar para mim e ensinar o que é o certo, aquilo que Jesus faz. Sim. Bom, eu também não sou um cara que julga muito o que os outros estão fazendo. No meu caso, não é porque eu sou um homem santo ou qualquer coisa assim. É mais porque, sei lá, eu não conheço a vida das pessoas, eu não tô ali desde o começo, eu não conheço a história das pessoas em geral e tal. Então julgar Posso até fazer um comentário ou outro, mas definir se tá certo ou errado, eu acho que não cabe a mim, né? E eu tô falando de trabalho, eu tô falando de vida pessoal, eu tô falando de um monte de coisa que eu não... Eu tenho uma filosofia que deixa as pessoas, deixa o cara, irmão. O cara Tu não sabe da vida dos outros, não fica enchendo o saco dos outros, cara. Só deixa as pessoas. E aí a gente vai parar num outro ponto que tem a ver com religião, que é o lance da... Vamos lá. Existem alguns grupos que dependendo da interpretação que você tem da Bíblia, esses grupos poderiam ser excluídos. Por exemplo, sei lá, homossexuais. Ou, sei lá, deve ter mais alguma outra coisa que a galera usa a Bíblia pra demonizar esses grupos. Na minha opinião, cara, é meio que anticristo fazer uma parada como essa. Porque, pô, cara, como você acabou de falar, Jesus falando pra uma pessoa que tava em pecado, não sei o que, vai, não peques mais e tal. E a gente demonizar e excluir essas pessoas usando uma visão religiosa pra tal... Parece ser uma atitude meio anticristo. Eu penso que o amor, a gente tem que amar a todos. Amar a todos. Héteros e homossexuais. Independente da sua orientação sexual, não sei se algumas pessoas se ofendem de que fale assim. Você tem que amar o indivíduo. E o indivíduo, ele não você não pode olhar o indivíduo a partir de um aspecto. Concordo. Porque existe hoje, o que eu vejo, uma exacerbação de você criterizar alguém ou então qualificar alguém por causa da opção sexual. Virou hoje a única coisa. O cara é gay, então ele não vale nada. O cara é hétero, então tá tudo bem. Mas tá cheio de hétero bandido, hétero adulto, hétero ladrão, hétero, sabe, manipulador. Só que dentro da igreja muitas vezes existe uma nuance para isso. Por quê? Porque o cara tá dentro da sociedade, ele pode ser bandido em todos os sentidos, mas desde que ele seja hétero. Então, o que eu penso é que o filtro tem que ser o amor, você tem que amar as pessoas. Eu tenho ovelhas que são gays. E que me contaram, porque falaram, eu sei que você me ama. E amo mesmo, entendeu? Amo porque sei, eu sinto muita misericórdia por todas as pessoas que sofrem. Não só os que são discriminados por causa de sexualidade, mas outros, os pobres. Eu fico louco da vida quando as pessoas fazem acepção de pessoa, trata o rico bem e o pobre é um ralé, entendeu? Eu tenho um olhar para as pessoas que são desvalidas, pelos que são rejeitados. Então, agora, eu nunca vou dizer para um gay que chega para mim e fala, tá tudo bem. Porque se ele quiser andar com Deus, ele tem que abandonar. Mas será que Deus isso daí é algo abandonável? Olha, a Bíblia, por exemplo, fala de pessoas que não se casam. E a Bíblia fala que as pessoas que não se casam devem ser castas. A Bíblia tem várias paradas que são cruéis e que, na minha opinião, Vamos lá. Talvez eu fale uma parada que... talvez eu seja um herege. Não, fique à vontade. Eu só tô te falando o que eu creio, Igor, é que a Bíblia é a palavra de Deus. Você perguntar para mim assim, você entende todas as coisas? Não. Você não tem questionamentos? Tenho. Mas quando eu chego num momento assim, eu falo, Senhor, eu descanso na tua bondade.
e na tua soberania. Deus, ele foi capaz de mudar um vício que eu nunca consegui mudar sozinho, que é o cigarro. Agora, tem áreas na minha vida que não aconteceram assim de uma hora para outra. Por exemplo, o fato de eu ser uma pessoa brava, hoje eu sou muito menos do que antes. Hoje eu sou muito mais amoroso, paz e amor. Mas ainda de vez em quando o velho homem grita, entendeu? Então tem coisas que o indivíduo, ele coloca para Deus e fala: Senhor, eu não consegui vencer ainda, mas eu quero muito te agradar e fazer a tua vontade. Pessoas que se dispõem a fazer isso, Deus ajuda. Agora, se a pessoa não quiser, nós temos que respeitar e amar do mesmo jeito. Eu tenho, por exemplo, na minha família, pessoas que abominam a minha fé. Eu tenho sobrinhos que me amam, que tiram sarro das coisas que eu falo. Eu vou deixar de amá-los por causa disso? Claro que não. Entendeu? Mas sempre respeitei, por exemplo, eu nunca fiquei sendo aquele crente chato, você vai pro inferno, nunca. Tanto é que um dia eu cheguei e falei: escuta, eu sempre respeitei, por que tá fazendo isso? Falar do meu Deus, tirar sarro de Jesus, é me agredir num nível mais profundo. E criticar a Bíblia, que é a palavra de Deus para mim, sabe, é uma agressão. Mas eu, ainda assim, eu procuro respeitar as pessoas que não creem como eu. Então, o que eu sinto hoje é que, aqui entrando na questão da sexualidade, eu acho que a igreja, ela peca quando ela não demonstra o amor verdadeiro de Jesus pelo gay. Mas existe uma militância também do outro lado que não quer o nosso respeito. Existe. Ela não Com quer certeza. só o respeito deles existirem, entendeu? Eles querem enfiar na goela, querem que eu mude a Bíblia. Querem que eu mude os princípios, querem rasgar a Bíblia, querem reescrever a Bíblia. Isso não vai acontecer, porque a Bíblia é a palavra de Deus, cara. O princípio não é meu, é dele. Eu jamais vou fazer isso. Agora, eu sempre vou amar, porque Jesus sempre amou e continua amando. Então, tem pessoas gays na minha igreja. Tem pessoas que estão lá que sentam, por quê? Porque eu não fico metendo pau em gay lá. Eu prego para todos. Agora, se o camarada vier perguntar para mim: pastor, eu quero seguir a Deus, eu falo: querido, essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Se você quiser, eu posso te ajudar a lutar, mas eu reconheço que é difícil, eu reconheço que é um processo que eu nem tenho entendimento de como isso acontece, é uma coisa que nasce, né? Porque tem gente que tem resposta para tudo, eu não tenho resposta para isso. E essa é uma das minhas perguntas para Deus. Eu falei: Jesus, quando ele impõe a mão sobre o enfermo, ele falava assim: ser curado, o cara sai andando. Entendeu? Eu tenho até uma maneira de interpretar. Quando ele falou para aquela mulher: vai, não peques mais, ele não estava só dando um conselho para ela, ele estava libertando ela daquele apego que ela tinha espiritual. Eu não tenho esse poder. Eu falo que a igreja tem uma dívida. A igreja deveria estar andando naquela autoridade, naquele poder, para poder de fato. Se nós, por exemplo, eu já tive pessoas que falaram para mim: pastor, eu amo a Deus, eu não queria ser assim. Como eu faço? Eu falo: querido, Jesus te ama. E eu te amo também. Porque eu não consigo arrancar com a mão. Sei lá como é que eu vou fazer isso aí, né? Entende? Mas eu creio que se Jesus estivesse aqui, ele ia botar a mão, a pessoa ia sair diferente. Porque do mesmo jeito que ele mandava o camarada paralítico andar, mandava o cego ver, quando ele deu a ordem, a palavra dele tinha autoridade. Deu: vai, não peques mais. Eu imagino que aquela mulher teve a vida transformada. E eu penso que o poder maior de transformação é o amor. Eu fui conquistado, Igor, porque eu me senti amado. Me senti amado por Deus. Olha, desde pequeno,